Já pensou em morrer e ouvir Jesus olhando nos seus olhos dizer: "Eu nunca te conheci"? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Passei 22 minutos clinicamente morta, e o que Jesus me revelou sobre aqueles que se dizem cristãos, mas não são de verdade, é impressionante. O que vou contar pode transformar completamente sua visão sobre o que é realmente seguir Jesus. Meu nome é Lorena Martins, tenho 39 anos. E há alguns meses eu literalmente morri, e não é figura de linguagem. Tudo aconteceu numa manhã comum de domingo. Eu estava na cozinha preparando café quando senti uma dor intensa no peito. Pensei que fosse ansiedade ou cansaço, mas era um infarto fulminante. Desabei ali sozinha em casa. Quando os paramédicos chegaram, meu coração já tinha parado. Fiquei sem vida por quase 22 minutos. Só voltei graças à persistência de um socorrista que insistiu em continuar a reanimação além do que o protocolo permitia, sentindo que algo impulsionava a não desistir. Mas o que aconteceu comigo durante esses minutos é algo difícil de explicar. Assim que meu coração parou, me vi em um lugar que não se parecia nem com o céu, nem com o inferno. Era como um grande tribunal espiritual, silencioso e imenso. No centro estava ele, Jesus. Mas não aquele Jesus delicado das imagens das igrejas. Ele estava majestoso, com olhos que pareciam chamas, capazes de enxergar cada detalhe de mim. Meus pensamentos, intenções e até as mentiras que eu contava para mim mesma. Com uma voz firme, porém cheia de compaixão, ele disse: "Preciso te mostrar algo, Lorena. Vai doer, mas é urgente. A igreja precisa entender." Antes que eu pudesse responder, cenas começaram a surgir ao nosso redor. Era como se estivéssemos vendo a terra com os olhos de Deus. Jesus me fez olhar atentamente para várias pessoas, cristãos, líderes, conhecidos e desconhecidos, e revelou o que estava escondido em seus corações. Apontou para um pastor bem vestido que pregava todos os domingos, citando versículos com perfeição, admirado por muitos. Mas o que Jesus mostrou do coração dele era sombrio: orgulho, ganância e manipulação para ganhar dinheiro, vivendo em luxo enquanto alguns fiéis passavam necessidades. "Ele me chama de Senhor", disse Jesus com tristeza, mas nunca se entregou de verdade. Ama o cargo, os aplausos, mas não é conhecido no céu. Depois ele mostrou uma mulher da minha antiga igreja, sempre compartilhando versículos nas redes sociais, com uma imagem piedosa. Porém por dentro, ela espalhava fofocas, destruía reputações com sorrisos falsos e cultivava rancor e falta de perdão. "Eles me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim", Jesus explicou, citando Mateus 15, versículo 8. Naquele momento perguntei a Jesus: "Mas Senhor, eles parecem tão dedicados e fazem tantas coisas religiosas." Ele respondeu com firmeza, lembrando-me de Mateus 7, versículos do 21 ao 23, onde muitos vão se apresentar dizendo: "Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e realizamos grandes obras." Mas ele dirá: "Eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Essas palavras me impactaram profundamente. Jesus me ensinou que é fundamental compreender a diferença entre apenas parecer cristão e realmente seguir a Ele. Ele então revelou 6 sinais que indicam uma fé falsa. O primeiro: aparência de fé sem transformação real. Mostrou-me um líder religioso que, apesar da reputação, escondia vícios e um coração endurecido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17. Explicou. O segundo sinal é quando alguém diz que ama Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos. Vi a vida de uma mulher que frequentava a igreja, mas vivia em contradição fora dela. Jesus afirmou: "Amor verdadeiro se demonstra na obediência." João 14, versículo 15. O terceiro sinal é apego à religião, mas sem relacionamento real com Jesus. Um homem muito ativo na igreja, mas distante do verdadeiro contato com Deus. "Religião sem relacionamento é morte disfarçada de piedade", afirmou ele. O quarto sinal: fé apenas quando é conveniente. Um jovem que, diante da pressão, abandonou a fé. A fé verdadeira resiste às tempestades. Lucas 8, versículo 13. O quinto: preocupação maior com a opinião dos outros do que com o que Jesus pensa. Uma mulher que escondia a fé para não parecer diferente, enquanto Jesus lembra em Mateus 10, versículo 33 que negar ele diante dos homens é ser negado diante do Pai. Por fim, o sexto sinal:
Mas essa parte deixarei para outra hora, pois é a mais difícil de todas. Quando alguém vive em pecado constante, sem um arrependimento genuíno, é sinal de que algo está errado. Lembro da história de um homem chamado João. Ele cresceu na igreja, participava do ministério de louvor e frequentava a escola bíblica, mas escondia um vício sério em pornografia. E o pior, ele não tinha desejo real de mudar. Justificava seu comportamento dizendo que Deus entendia, criava desculpas e nunca buscava ajuda ou demonstrava arrependimento sincero. Jesus me explicou com tristeza que, conforme está escrito em 1 João 3, versículo 6, quem permanece em mim não vive no pecado. Quem continua pecando deliberadamente nunca me conheceu de fato. Não significa que cristãos nunca cometem erros, mas quando alguém realmente ama a Deus, não consegue continuar confortavelmente vivendo no pecado. O Espírito Santo incomoda, o coração se contrai, e o arrependimento verdadeiro aparece. Jesus continuou, dizendo que arrependimento não é só sentir culpa, mas transformar a vida. Em Atos 19, versículo 19, por exemplo, novos convertidos chegaram a queimar publicamente seus livros de feitiçaria, um sinal claro de mudança completa e entrega total. Ele concluiu dizendo que muitas pessoas veem a graça como uma licença para pecar, mas a graça é, na verdade, o caminho para se levantar e mudar, não uma proteção para continuar escondido. Essa parte da visão foi dolorosa, mas extremamente reveladora. Jesus me falou com firmeza: graça não é permissão para continuar no erro. Graça é o poder para caminhar fora dele. Eu me senti inundada por um turbilhão de emoções, porque percebi que em diferentes momentos da minha vida eu também havia vivido cada um daqueles sinais. Com lágrimas nos olhos, perguntei: Jesus, e se eu for uma dessas pessoas que só aparentam fé verdadeira? Eu cresci dentro da igreja, estive ali toda a minha vida, mas olhando bem fundo, não sei se já me entreguei de verdade. Jesus me olhou com um amor que me quebrou, sem julgamento, só compaixão e esperança. Lorena, ele disse com ternura, é por isso que estou te mostrando tudo isso. Não quero que você, nem ninguém, viva enganado. O caminho para a vida eterna é estreito e poucos o encontram, mas estou te dando uma chance agora para começar de verdade. Perguntei, quase em sussurros, como poderia ter certeza de que minha fé era autêntica. Jesus sorriu e disse: venha, vou te mostrar o que é fé de verdade. A cena mudou e comecei a ver pessoas que emanavam uma luz diferente, algo que vinha de dentro. Jesus apontou para um homem simples chamado Paulo, que o seguia há 30 anos. O coração dele era puro, cheio de entrega e sinceridade. Paulo enfrentava tentações, caía, mas se arrependia sinceramente e buscava perdão. Ele lia a Bíblia não para exibir conhecimento, mas para se aproximar de Deus. Orava não só pedindo, mas conversando com Ele, e obedecia mesmo quando isso era difícil. Jesus explicou que cristãos verdadeiros produzem frutos, conforme Gálatas 5, versículo 22 e 23. Amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo não era perfeito, mas sua transformação era constante. Depois Jesus me mostrou Marta, uma mulher que amava até mesmo aqueles que a feriam, servia aos pobres com humildade e respondia à correção do Espírito Santo com obediência. Essas pessoas não estavam fingindo fé, viviam com sinceridade, com o coração realmente transformado. Com voz trêmula, eu disse: quero ser assim, mas será que não é tarde demais para mim? Depois de tantos anos vivendo de fachada, ainda tem jeito? Jesus segurou minha mão com carinho e disse: enquanto você respira, nunca é tarde. Mas você precisa entender o que significa salvação de verdade. Não é repetir uma oração ou levantar a mão num culto, mas rendição completa. Morrer para si mesma e deixar que eu viva em você. Engoli seco e perguntei: como isso funciona na prática? Ele me respondeu que uma pessoa realmente transformada está sempre se avaliando, conforme 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinem-se para ver se estão na fé. E continuou: pergunte a si mesma: minha vida reflete santidade? Eu amo os que me perseguem. Sirvo aos necessitados. Honro a palavra. Ando com humildade. Cristãos genuínos não brincam com o pecado. Eles não escondem nem o justificam, mas o levam a Deus, pedem força e mudam suas atitudes. Eles evitam amizades tóxicas, rompem com o que os afasta do céu e constroem pontes com Deus. Jesus falou algo que nunca vou esquecer: seguir-me tem um custo. Em Lucas 9, versículo 23,
disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e venha. Isso não é um convite, é um chamado. A fé verdadeira nunca foi sobre facilidade ou conforto, sempre foi sobre entrega, mesmo quando dói. Ele me contou histórias de fé que atravessaram séculos. Como Policarpo, que aos 86 anos foi preso e recusou negar Jesus mesmo sob ameaça de morte, dizendo: servi a Cristo por tantos anos, e ele nunca me abandonou. Como poderia negar meu Salvador? Jesus me disse com firmeza: essa é fé real, Lorena, não fingimento. Falou também de Ivan Mirov, um jovem soldado cristão torturado e morto na União Soviética por não negar sua fé. Suas cartas mostravam uma fé inabalável, dizendo: ser cristão não é o que dói é tentar viver sem ser. Jesus então comparou essa fé com a de muitos que hoje reclamam por pequenas dificuldades, enquanto os antepassados foram perseguidos e martirizados. Eu me senti envergonhada pela superficialidade da minha fé diante dessas histórias. Perguntei a Jesus, com a voz embargada: como saber se me entreguei de verdade a ti? Ele respondeu com perguntas desafiadoras: você se entristece com o pecado? O justifica? O Espírito Santo ainda te corrige, ou você silenciou sua voz? Quando foi a última vez que sua fé te custou algo? Você está disposta a obedecer mesmo quando for difícil? Jesus mostrou mais exemplos de fé genuína, como Eu Su, uma cristã coreana que decorou mais de 100 capítulos da Bíblia enquanto era presa por recusar-se a adorar ídolos, e Ricardo Verdun, que passou 14 anos na prisão comunista por pregar o Evangelho, onde os cristãos sussurravam versículos mesmo correndo risco de vida. Esse tipo de fé, disse Jesus, não pode ser imitado pelo mundo. Ela nasce no coração de quem morreu para si mesmo. Comecei a entender que fé verdadeira não é sobre conforto, mas entrega até o fim. Então perguntei, quase implorando por direção: Jesus, a maioria de nós nunca vai enfrentar perseguição assim. Como viver uma fé verdadeira no dia a dia? Ele sorriu com aquele olhar que faz a gente se sentir amado e conhecido e respondeu: fico feliz que tenha perguntado. Vamos falar do prático. Ele listou alguns passos claros. Primeiro, pare de maquiar seu pecado. Reconheça, confesse e arrependa-se de verdade, conforme Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não próspera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Segundo, mergulhe diariamente na minha palavra, não apenas em leituras rápidas ou frases bonitas, mas para me conhecer verdadeiramente e permitir que ela te transforme por dentro. Em terceiro lugar, é fundamental estar próximo de pessoas que realmente vivem uma vida de santidade, não apenas falam sobre isso. Como ferro afia ferro, se seus amigos mais próximos não te impulsionam a se aproximar mais de Deus, talvez seja a hora de reconsiderar suas companhias. Quarto, é preciso reaprender a ouvir a voz de Deus. Isso exige momentos de silêncio, jejum e oração, porque muita gente não consegue mais escutá-lo por estar sempre imersa no barulho do mundo. Quinto, vá além de simplesmente frequentar a igreja. Seja a igreja em ação. Dedique-se a servir os necessitados, os feridos e os solitários. Quem só ocupa um banco, mas não transforma vidas, está perdendo o verdadeiro propósito. Sexto, adore mesmo quando for difícil, obedeça ainda que custe, perdoe mesmo quando parecer injusto, ame quando tudo parecer impossível. É nesse desafio que sua fé se torna genuína. Jesus então se aproximou, olhando profundamente em meus olhos, e falou com uma ternura quase dolorosa: acima de tudo, ame. Ele citou João 13, versículo 35. Por meio do amor, todos saberão que vocês são meus discípulos. O amor verdadeiro é o sinal claro de quem pertence a ele de fato. Naquele instante meu coração parecia prestes a explodir, de dor, esperança, clareza e um desejo ardente de viver isso tudo. Jesus, eu quero ser verdadeira, de verdade, eu confessei, sem máscaras, sem fingimentos. Cansei de viver uma fé só de aparência. Não quero ouvir de ti um dia: eu nunca te conheci. Ele se aproximou ainda mais e falou com firmeza e carinho: então se renda de uma vez, Lorena. Pare de fingir, pare de viver para agradar os outros. Me entregue o seu coração por completo, não só os pedaços fáceis, mas tudo, inclusive os anos em que você viveu só de fachada. Eu tentei segurar as lágrimas e perguntei: e o que dizer das pessoas que influenciei com essa hipocrisia, aquelas que viram em mim uma falsa imagem do Evangelho?
Jesus olhou para mim com compreensão profunda e respondeu: minha graça basta. Meu sangue cobre todo o pecado, mas apenas para quem realmente se arrepende. Arrependimento verdadeiro é ruptura, fim da falsidade, da fé morna, do egoísmo disfarçado de devoção. Naquele momento eu desabei de joelhos, com o coração aberto, e clamei: Jesus, entrego tudo a ti, meu orgulho, minha máscara, minha reputação, meus desejos e medos. Não quero mais essa fé falsa. Me transforme de dentro para fora. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Uma onda de calor percorreu meu corpo, como se cada célula fosse purificada e renovada. A culpa e a vergonha que eu carregava desapareceram como névoa ao sol. Mais que isso, senti um amor por Jesus que nunca antes tinha conhecido. Um amor verdadeiro, profundo, que me impulsionava a obedecer e servir. É isso que significa nascer de novo, Lorena. Ele disse sorrindo. Isso é salvação genuína. Você não é mais a mesma pessoa de minutos atrás. Eu emocionada, confirmei: eu sinto Jesus, eu sou outra. Por isso ele continuou: você vai voltar para o mundo e compartilhar essa verdade. Vai abrir os olhos de quem ainda vive enganado, mostrando a diferença entre uma fé superficial e uma entrega real. Perguntei: mas como eles vão acreditar em mim? Como vão saber que é verdadeiro? E ele respondeu: a transformação na sua vida será a prova. Sua fé real, seu amor sincero e sua entrega autêntica falarão por você. Antes de partir, ele me advertiu: lembre-se do que está escrito em Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Eu conheço suas obras. Sei que você não é nem fria nem quente. Quem fosse uma ou outra até seria melhor, mas você é morna, e por isso estou prestes a vomitá-la da minha boca. Não dá para viver com um pé em Deus e outro no mundo. Fé não é apenas um ritual de domingo, é rendição total para a vida toda. Com um olhar cheio de fogo e amor, ele concluiu: e não esqueça, estou voltando, mas não para fãs ocasionais. Eu busco uma noiva pura, pronta e apaixonada. Pergunte a si mesma: estou realmente preparada? Foi então que ouvi uma voz distante, que se aproximava com urgência: Lorena, está na hora de voltar. Jesus me lembrou para nunca esquecer tudo que me ensinou e que eu deveria compartilhar essa mensagem com quem estiver disposto a ouvir. Muitas vidas dependem de compreender a diferença entre fé falsa e verdadeira. Eu prometi: Senhor, vou contar tudo. Não vou me calar. E ele me olhou com doçura, desta vez viva de verdade, sem máscaras, sem fingimentos. Viva rendida, com propósito, como quem realmente me ama. Antes de acordar, ainda senti aquele olhar fixo em mim. Então, num suspiro profundo, despertei, ofegante, numa cama de hospital. Meu coração havia parado por 22 minutos e os médicos já se preparavam para desistir. Mas eu estava viva, e diferente. A Lorena que morreu naquela manhã não existia mais. Aquela que fingia ser cristã ficou para trás. Agora eu tinha renascido de verdade, não por uma oração decorada ou momento emocional, mas por uma entrega completa, por cruz e renascimento. Quando voltei para casa, comecei a examinar minha vida por completo. Cada escolha, cada hábito, cada influência. Apaguei minhas redes sociais, que só alimentavam meu ego. Rompi relações que me afastavam de Deus. Passei a dedicar horas diárias à oração e à leitura da Bíblia, não por obrigação, mas por sede e amor genuínos. Queria conhecer Jesus de verdade. Também comecei a servir semanalmente num abrigo para moradores de rua, a ofertar com sacrifício para missões e a compartilhar o Evangelho por onde passava, no mercado, no ônibus, com vizinhos e amigos. Não me importava se me chamassem fanática. Eu só queria que mais pessoas conhecessem aquele que me resgatou. E o mais bonito, as pessoas perceberam a mudança rápido. Colegas perguntavam o que havia acontecido comigo, minha família dizia que eu parecia outra pessoa. Até estranhos me abordavam para falar da paz e alegria que viam em meus olhos. Foi aí que entendi. A transformação era real. Minha vida agora era prova viva do que Jesus havia feito. Mas entre tudo que faço, a coisa mais importante tem sido compartilhar essa mensagem. Jesus me mostrou, com lágrimas nos olhos, que milhões vivem uma fé morna, confortável e superficial, achando que estão salvos, mas que no fim ouvirão: eu nunca te conheci. Se você se identificou com alguma das marcas da fé falsa,
Não ignore esse chamado. Olhe para seu coração com honestidade. Diga a si mesmo: amo Jesus, mas será que realmente obedeço? Minha fé é só aparência. Vivo a fé só quando é conveniente. Estou mais preocupado com a opinião dos outros do que com o que Deus pensa. Vivo preso em uma rotina religiosa sem um relacionamento real com Cristo? Se alguma dessas perguntas te tocar, hoje pode ser seu ponto de virada. Hoje pode ser o dia em que você deixa a fé de fachada para trás e começa a seguir Jesus de verdade. Eu morri, vi Jesus, e Ele me enviou de volta para dizer isso a você. Fé falsa não basta. Só a entrega verdadeira muda tudo. Escolha viver uma fé real. Jesus está esperando, e está mais perto do que você imagina. A Bíblia nos lembra em Mateus 7, versículos do 21 ao 23, que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E para você que está ouvindo, que essa mensagem toque seu coração e desperte uma fé viva, verdadeira e autêntica. Não se contente com a fé morna. Jesus está te chamando para algo muito maior. Que as bênçãos do céu estejam sobre você, e que a cada dia você escolha caminhar com sinceridade e entrega. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.